O vídeo de hoje é meu rei dos jogos com deck de Ancient Warriors ou Guerreiros Antigos. Simbora. Bom, então aqui a decklist e ela pode ser um pouco diferente das que vocês estão acostumados a ver, porque eu buildei ela de uma forma que pra mim foi a mais eficiente possível. Vamos lá, eu já tenho um vídeo de Ancient Warriors no canal, eu só vou dar uma recapitulada no deck, porque é um vídeo um pouco antigo, o deck faz um tempinho que lançou. A principal normal summon do deck é o Guerreiros Antigos Magistral Summon. O summon ele diz o seguinte, tá? Enquanto você controlar outro monstro Guerreiros Antigos, os monstros do seu oponente não podem escolher esse card como alvo de ataques. Legal, né? E além disso, ele tem dois efeitos. O primeiro é que você pode enviar um card da sua mão ou do campo para o cemitério para adicionar um monstro Guerreiros Antigos do seu deck à sua mão. Já o segundo é que se outro efeito de um monstro Guerreiros Antigos seu for ativado, exceto durante a etapa de dano, você pode escolher um monstro que seu oponente controla e devolver ele pra mão. Então ele é uma excelente carta, porque além dele ser buscador, no turno 2 ele é um board break para tirar um bicho do campo do oponente. Normalmente o monstro que a gente vai estar adicionando pelo efeito do summon é o engenhoso Zugkong. Os nomes desse deck é complicado, tá? O Zugkong tem o seguinte efeito: se ele for adicionado do seu deck à sua mão pelo efeito de um card de Guerreiros Antigos, ele vai ser adicionado pelo efeito do summon, você pode invocar por invocação especial o Zugkong da sua mão. Então, foi adicionado, efeito, se invoca. No campo, o Zugkong tem o seguinte efeito, tá? Quando o card de magia ou armadilha for ativado, efeito rápido, você pode enviar uma magia ou armadilha contínua a Guerreiros Antigos com a face pra cima que você controla para o cemitério para negativação. Ele também tem um efeito aqui de negate de monstro, só que você precisa controlar outro Guerreiros Antigos específico que eu nem uso na decklist, então nem vou falar esse efeito. Então é isso, facilmente você consegue colocar dois monstros no campo, e por que colocar dois monstros no campo é interessante? Para a gente acessar o nosso link Juramento dos Guerreiros Antigos, Senhores do Dragão. É o link 2 do arquétipo, ele pede dois monstros besta guerreira, incluindo o monstro Guerreiros Antigos de vento. O summon é de água, só que o Zugkong é de vento, então você consegue acessar o link 2 com os dois. Mas vamos lá, a primeira coisa é que se ele for invocado por invocação link, você pode adicionar um card de Guerreiros Antigos do seu deck à sua mão, mais um buscador do deck. E ele tem um efeito rápido no campo que você pode enviar uma carta da sua mão ou do campo para o cemitério para escolher um card com a face para cima que seu oponente controla e devolver ele para mão. Essa é uma das principais interações que o deck faz no turno 1, tá? Que é um bounce. Além de tudo isso, ele também dá um buff de 15 de ataque e 15 de defesa para todos os seus monstros Guerreiros Antigos. Continuando o nosso combo, quando o Senhor de Dragão entra, ele busca uma carta Guerreiros Antigos. Um dos alvos para esse search é a carta nova Guerreiros Antigos Rebelde Lu Feng. Esse bicho aqui é muito bom, tá? A primeira coisa é que ele não pode ser invocado por invocação normal baixado, ele deve ser invocado por invocação especial da sua mão ao controlar um monstro Guerreiros Antigos de maior ataque no campo, mesmo sem empatado. Essa parte eu confesso que eu não entendi direito, tá? Ao controlar um monstro Guerreiros Antigos de maior ataque. Eu consigo invocar ele na maioria das vezes, eu consigo invocar ele sempre, tá? Até agora eu não tive nenhuma situação que eu não consegui invocar o Lu Feng. Acho que se o oponente controlar um monstro com um ataque maior que o monstro Guerreiros Antigos seu, ele não pode ser invocado por invocação especial. Confesso que nem passei por essa situação. Você só pode invocar o Lu Feng assim uma vez por turno, tá? E uma vez por turno também, durante a fase principal, tanto a sua quanto do oponente, efeito rápido, você pode destruir um monstro com a face pra cima que o seu oponente controla com um maior ataque. E em caso de empate, você seleciona. E além disso, você não pode ativar efeitos de monstro no turno que ativar esse efeito, exceto efeitos de monstro Guerreiros Antigos. E por final, ele tem um defeitozinho aqui, tá? Que uma vez por turno, durante a fase final, se seu oponente controlar um monstro com maior ataque no campo, mesmo que haja empate, você concede o controle do Lu Feng pro seu oponente. Então é basicamente o seguinte, seus monstros do campo tem que ter o maior ataque. O Lu Feng sempre vai ficar no campo de quem tem o maior ataque. Então normalmente no turno 1 você consegue passar com o Lu Feng e o Nobre Dragão com uma certa facilidade. Que são duas interações, uma destruindo o monstro e a outra voltando uma carta virada pra cima pra mão. E em certas variações de combo, na verdade na maioria das vezes você também consegue passar com o Zugkong no campo. Ou seja, são três interações, o Nobre Dragão, o Lu Feng e o Zugkong, negate de magia armadilha, papocando o monstro e voltando o monstro pra mão. E pra fechar ali as cartas principais do deck, eu também uso 3 cópias aqui da Saga dos Guerreiros Antigos, 3 visitas. É uma magia contínua, o deck tem algumas magias contínuas e armadilhas contínuas, tá? E ela diz o seguinte, durante a fase principal, se você invocar por invocação normal ou especial um ou mais monstros Guerreiros Antigos, você pode escolher um desses monstros, adicione um monstro Guerreiros Antigos com nome diferente do seu deck à sua mão. Então é mais uma carta que busca a carta. O deck consegue se buscar inteiro. O Summon busca a carta, o seu Link busca a carta, a sua magia busca a carta, então, cara, é um deck que consegue acessar todas as suas peças muito facilmente. Mas a magia não para por aí, tá? Se esse card for enviado da sua zona de magias e armadilhas para o cemitério, você pode invocar por invocação especial um monstro Guerreiros Antigos da sua mão. É bom lembrar sempre que o Lu Feng não pode entrar por esse efeito, porque o Lu Feng só pode entrar por efeito especial dele mesmo. Mas vamos lá, falei de jogadas turno 1, né? Aqui a interação com o Lu Feng, aqui a interação com o Link, aqui o negate com o Zugkong, mas e turno 2? Como esse deck consegue jogar turno 2? E foi pensando no turno 2 que eu coloquei 3 cópias do Leal Guan Yu. O Leal Guan Yu é uma excelente carta turno 2, tá? Vou falar o efeito dele. Se somente seu oponente controlar o monstro, você pode invocar esse card por invocação especial da sua mão. Então é special de graça, mano. E esse special não é uma vez por turno. Se, por exemplo, você tem 2 Leal Guan Yu no seu campo, na sua mão, você ativa o efeito dele, invoca ele por invocação especial. Se ele tomar uma compulsória e voltar pra mão, se ele for destruído, você consegue ativar outro efeito dele na mão e invocar ele de novo. Se o efeito da mão dele for negado, você consegue ativar de novo e entrar ele de novo. Então é muito bom. Não é uma vez por turno, isso aí é muito bom. E ele no campo, seu oponente não pode escolher outros monstros Guerreiros Antigos que você controla como alvo de efeito de carta. Outro efeito muito bom, tá? Se você é turno 2 e você abriu com o Guan Yu na mão, você consegue descer ele por
você consegue descer ele por Special, e por trás dele, descer um Summon. E esse Guan Yu vai proteger o seu Summon, vai deixar a sua jogada passar mais safe. E se só isso não fosse o bastante, além disso, se seu oponente controlar mais monstros que você pode escolher um monstro que seu oponente controla e destruir. Então, porra, cara, essa carta aqui é muito boa, tá? Muito boa turno 2. Um Board Break é excelente, protege seus monstros de alvo, é volume de jogo. Eu uso 3 justamente pra melhorar o turno 2 do deck. E outra carta que eu uso pra melhorar o turno 2, mas ela também faz parte do combo, é a outra magia contínua do arquétipo, a Saga dos Guerreiros Antigos, Decepção e Traição. É uma magia simples, tá? Durante sua fase principal, você pode invocar por invocação especial um monstro Guerreiros Antigos da sua mão, e se isso acontecer, você sofre dano igual ao seu nível vezes 50. Ela é uma carta de volume de jogo. Se ativa ela, ativa efeito, Special de um Guerreiros Antigos da sua mão. É mais uma carta pra você ter volume de jogo e jogar contra as interações do oponente. Mas no seu turno 1, ela te ajuda bastante pra você passar com o seu campo mais forte, que é o Lu Feng, o seu Link e o Zukong. E agora acho que a gente pode falar da skill Troca de Magia, Formação de Fogo, Tank. Basicamente essa skill diz o seguinte, tá? Você troca uma formação de fogo da sua mão por uma Tank. E a Tank, pra quem não lembra, é uma magia contínua que você ativa e adiciona um monstro besta guerreira de nível 4 ou menos do seu deck à sua mão. Obviamente aqui o principal alvo é o Summon, porque ele é seu starter, ele é seu principal normal summon. Mas em alguns casos você também consegue buscar o Zukong. E vocês percebem que eu só uso uma Tank porque eu só quero ver uma Tank, eu não quero ver múltiplas Tanks na minha mão. E é por isso que eu utilizo 3 cópias da Gyouko, que é outra carta que ajuda o turno 2 do deck. A Gyouko é uma magia contínua que você ativa e escolhe um card de magia armadilha baixado que seu oponente controla. Seu oponente não pode ativar o card alvo em resposta à ativação desse card. E enquanto esse card estiver com face para cima do campo, esse card baixado não pode ser ativado, então ele trava ali uma magia armadilha do oponente. E além disso, tanto a Tank quanto a Gyouko, quando estão virados para cima, dão um buff de 100 de ataque para todos os seus monstros do besta guerreiro. Aí no extra deck, além dos dois, tem os dragão aqui, tá? Que confesso que é o principal, você não precisa de muitas coisas além disso. O que eu recomendo você ter é um unicórnio eu cheguei a usar algumas vezes. Uma fênix é interessante, esse bichinho aqui é interessante, e esse combinho aqui de Utopia e Utopia Relâmpago também é legal. Vespaneta não cheguei a invocar nenhuma vez, nem o Castelo. Bom, tá aqui o meu rei dos jogos, tá? Foi em cima desse Dias aqui, que tava de Blue Eyes. Vamos pro replay de rei dos jogos, depois 5 replays aí mostrando como é que funciona. Simbora. Bom, tá aqui o Dias, ó. Tava lendário 4, também eu tava lendário 5, né? Blue Eyes, Seto Kaiba contra Silvio Sawatari, tô usando com o Silvio deck, tá? Não sei porque, mas tô. Aqui, ó, Paul segundo. Aqui não apareceu que foi o rei dos jogos, mas quando aparecer a vitória, vocês vão ver, tá? Vamos lá, o cara tava de crônica de batalha, Blue Eyes, obviamente. E ele começa, minha mão veio ok, porque eu consigo devolver essa Gyouko e buscar uma Tank. Ele começa dando Special Summon do alternativo, dando Normal Summon do espírito, adicionando a alma do sucessor, né? Setando 2 cartas, simbora. Comprei aqui o Zukong, e aqui eu optei por usar as minhas 2 Gyouko pra travar as 2 setadas dele, tá? Pra já não deixar ele fazer nada. Aí eu vou ativar aqui a minha 3 visitas, vou dar Normal Summon do meu Zukong, a 3 visitas vai ativar, eu vou adicionar pra minha mão o Guan Yu, agora eu vou dar Special Summon aqui do do Lu Feng. Tá vendo, mano? Eu não entendi como funciona o efeito Lu Feng, tá? Porque, tipo assim, o maior ataque no campo é do alternativo. O meu Zukong só tem 1200, e eu consegui descer o Lu Feng. Então, basicamente, o efeito dele é o seguinte, se você controlar um guerreiros antigos, invoca o Lu Feng. Quem entendeu esse efeito, coloca aqui nos comentários, tá? Eu não entendi direito como funciona. Mas beleza, Lu Feng no campo eu consegui dar o efeito dele, já papocar o monstro de maior ataque do oponente, que no caso é o alternativo. Aí eu vou juntar aqui o Lu Feng e o meu Zukong pra fazer o Senhor Dragão. Efeito de Senhor Dragão, vou adicionar pra minha mão outro Zukong. Que aí o Zukong vai ativar efeito, porque foi adicionado pelo efeito de um card de guerreiros antigos. Vou invocar aqui o Zukong. E agora eu vou dar efeito do meu Senhor Dragão, enviar a minha 3 visitas pro cemitério pra voltar o espírito dele pra mão. Ele ativa efeito aqui pra fugir do alvo, invocar um Blast da mão, sem problema, porque aí a 3 visitas ativa efeito no cemitério e eu consigo invocar da minha mão o Guan Yu. Agora eu vou bater aqui, vou bater aqui, vou bater aqui. Não matei, mas tá muito controlado aqui, tá? Eu tinha um bounce aqui do meu Link 2. As 2 cartas setadas dele estavam travadas, então bem de boa aqui. Tá aqui o rei dos jogos, vamos agora pros 5 replays de praxe. Simbora. Vamos lá, o replay aqui primeiro no Platina. Eu subi muito fácil pro lendário, tá? Eu tava Platina 2, eu era ouro, nem lembro agora. Subi rapidão pro lendário, com umas 15 vitórias seguidas. O deck foi muito bem na ranqueada, tá? Vamos lá, no Cyber Dragon, contra, obviamente, guerreiros antigos. Fui turno 1 dessa vez, tá? E aqui vou mostrar como, tá? Vou ativar minha skill. Como é que eu não abri com o meu monstro nível 4, eu vou botar a Gyouko pra mão pra acionar a Tank. Aí eu vou ativar aqui a minha magia contínua. Vou ativar a Tank, vou adicionar o meu Summon. Vou dar no normal summon dele, a magia contínua vai trigar. Eu vou adicionar pra minha mão o Zukong. O Zukong, como foi adicionado pelo efeito de uma carta guerreiros antigos, eu vou dar Special Summon dele. Agora eu vou dar efeito do Summon, enviando a minha Tank pro cemitério pra adicionar outro Zukong pra mão. Vou juntar aqui os meus 2 monstros pra fazer o Senhor Dragão. Efeito Senhor Dragão, vou adicionar pra minha mão o Guan Yu. Agora eu vou ativar minha outra magia, vou ativar o efeito dela pra dar Special do meu Zukong da mão, do Zukong que eu busquei pelo efeito do Summon. E agora eu vou dar Special Summon do meu Lu Feng da mão. E aí, esse é o campo do deck, tá? Senhor Dragão no campo, Lu Feng no campo e Zukong. 3 interações, tá? Negate magia armadilha, papocando monstro e voltando monstro pra 1. É um campo 1 honesto, tá? 3 interações? Porra, tamo jogando Yu-Gi-Oh! Vamos lá, é o Cyber Dragon, ele começa dando skin, enviando o Cyber Dragon pro cemitério, dando Special Summon desse Cyber Dragon, normal Summon do Core, sem problema. Ele vai ativar aqui essa usina, eu vou negar essa usina, porque se essa usina resolve, ele consegue adicionar o Kaiju
Kaiju, e o Kaiju consegue tirar alguma dessas interações aqui, tá? Então neguei. Eu neguei enviando a 3 visitas pro cemitério. Aí como ele caiu no cemitério, eu consigo invocar aqui o Guan Yu. E agora esse Guan Yu tá protegendo todos os meus outros monstros aqui de auge de efeitos, tá? Enfim, ele dá skill, transforma o core dele em nível 5, faz o Nova, e Nova no campo eu já dou efeito aqui do Senhor Dragão pra voltar o Nova pro extra deck, tá? Ele só acerta 2 cartas, sem problema. Vou bater aqui, ele dá vento perdido, só que o que ele tinha acertado não foi o suficiente. E aí finalizamos o oponente aqui com os nossos monstros, tá? Vitória bem simples aí, controlando o Cyber Dragon, vamos pro segundo replay. Vamos lá, o segundo replay, outro Cyber Dragon, tá? Só que dessa vez o Cyber Dragon começou, eu fui segundo. O Cyber Dragon, a força dele tá no turno 1, né? Que ele consegue fazer Infinity, vir mana. Vamos tentar passar do campo dele. Skill, envia o Cyber Dragon pro cemitério. Normal sumo do Core. Core vai buscar aqui a emergência. Ele vai dar essa emergência, vai adicionar o Naster pra mão. Aí vai dar efeito do Soldado das Galáxias, cartando Hearts. Ele vai trigar, adicionar outro soldado. Hearts vai trigar, adicionar o Cyber Dragon deck pra mão. Adicionando outro Galaxy também, tá? Vai dar efeito do Galaxy, descarta esse Cyber Dragon, invocar o Galaxy. Vai juntar os dois aqui pra fazer o Nova. Aí vai ativar efeito do Nova, descartar o material pra invocar o Cyber Dragon no cemitério. Aí vai dar efeito agora da skill, vai juntar os dois. Vai transformar o Core em nível 5, vai juntar os dois aqui pra fazer... Quer dizer, fez o Infinity e juntou os dois aqui pra fazer o V-Mana. Show, setou uma carta e é isso. Tem V-Mana, Infinity e uma carta setada. Vamos lá. Vou começar dando Gyoko na carta setada dele, tá? Ele não quis negar com Infinity. Vou ativar aqui as minhas 3 visitas. Ele negou as 3 visitas, sem problema. Efeito do Guan Yu. Como ele controla monstro, eu não consigo dar Special Summon do Guan Yu. E como ele controla mais monstros que eu consigo ativar o efeito do Guan Yu pra forçar a interação dele. Eu vou forçar o V-Mana dele, tá? Ele aqui nem nega. Eu acho que ele ativou o efeito errado, tá? Mesmo que ele negasse, tá? Não ia mudar muita coisa, não. Que ia forçar a interação de qualquer jeito, enfim. Destruiu o V-Mana dele, ele buffou ali o ataque do Infinity. Dei normal sumo aqui do meu Zukong, vou juntar os dois pra fazer o Senhor Dragão Guerreiros Antigos. Efeito do Senhor Dragão Guerreiros Antigos, vou adicionar o Lu Feng pra mão. Special sumo do Lu Feng, papoco o bicho dele, e aí bato. Mesmo que ele tivesse negado o efeito do Guan Yu pelo efeito do V-Mana, e o V-Mana dele tivesse continuado no campo, eu conseguiria aqui ativar o efeito do Senhor Dragão, descartar aqui a minha magia contínua e voltar o V-Mana dele pro extra deck. E aí era o TK do mesmo jeito, tá? Não mudou nada a decisão dele. Vitória contra o Cyber Dragon, tanto turno 1 quanto turno 2. Mano, na ranqueada, o Cyber Dragon apanhou demais, pô. Que isso? Foi freguei demais. Tá, batemos em Blue Eyes, batemos em Cyber Dragon, vamos bater em Blue Eyes mais um pouquinho. Duelo contra aqui o Seto Kaiba, 7 vitórias seguidas, que foi a 8ª. Turno 2, Crônica de Batalha, e vamos lá, tá? Ele começa jogando, dá Special Summon aqui do alternativo, tá aí. Aí vai dar Normal Summon desse Blue Eyes, vai ativar Skill, vai adicionar alma de sucessor pra mão. Envio o bicho pro cemitério, setou 3 cartas, e é nóis. Vamos lá, vou começar dando a minha Gyoko, travando uma carta dele, tá? Agora eu vou ativar minha 3 visitas, vou dar Special Summon do meu Guan Yu da mão. 3 visitas ativo efeito, vou acionar pra minha mão o Summon. Agora eu vou dar efeito do Guan Yu pra papocar um bicho dele. Obviamente foi no alternativo. Ele dá aqui fusão definitiva, juntando os dois aqui pra fazer o Dragão Gêmeo. O Dragão Gêmeo papoca o meu Guan Yu e a minha Gyoko, aí a carta dele volta pra poder ser ativada, tá? Sem problema. Normal Summon do Summon, eu tomo com porta, buraco, armadilha, triste, tá? E é isso, não tenho mais nada o que fazer, passo o turno pro oponente. Ele começa dando Normal Summon de Blue Eyes, ativa Skill, adiciona a alma do sucessor, então essas duas cartas, essa carta aqui setada era a alma do sucessor, e ele vai setar outra, tá? Bateu, sobrevivi, ok, vamos jogar. Special Summon do Guan Yu da minha mão, efeito 3 visitas, vou adicionar o Lu Feng. Efeito do Guan Yu, vou papocar aqui o gêmeo dele, tá? Só que ele dá alma do sucessor, tributa esse gêmeo pra enviar o meu Guan Yu pro cemitério e invocar um Blue Eyes do deck, sem problema. Normal Summon aqui do Zukong, ativo 3 visitas, invoco o Lu Feng da minha mão, dou efeito do Lu Feng, papoco um Blue Eyes dele, vou juntar os dois aqui pra fazer o Senhor Dragão, efeito Senhor Dragão, vou adicionar aqui o Guan Yu pra mão, agora eu vou dar efeito do Senhor Dragão, enviar a minha magia contínua pro cemitério pra voltar um bicho dele pra mão, volto o Blue Eyes dele pra mão, e com uma 3 visitas caindo no cemitério, eu consigo invocar um Guerreiros Antigos da minha mão, invoco o Guan Yu e aí finalizo o oponente. Foi bonito, tá? Foi bonito. Conseguimos lidar ali com todas as cartas do oponente, vezes ele ativando, conseguimos jogar ao redor e demos o TK. Vamos pro próximo replay. Vamos lá, chega de replays no Platina, né? Subimos aqui pro lendário. E agora vamos enfrentar um Yugo, que se eu não me engano tava com a nova versão de ODIs, tá? Que é o ODI Synchro. Segundo de novo, e vamos lá. Vamos jogar ao redor das interações do oponente. Mão estranha, estranha entre aspas, né? Aqui a gente consegue, é uma boa mão turno 2. E aí, você vai fazer as novas jogadas envolvendo o ODI Synchro, tá? Que é envolvendo esse bicho aqui, a nova skill. Vai assinar pra mão a carta ali, ó. Eu pretendo trazer esse deck pra vocês, tá? Achei bem interessante. Enfim, vai dar pêndulo suma ali daquele bicho, aí desse bicho. Aí esse bicho vai invocar esse bicho, aí vai juntar os dois aqui pra fazer uma arpia, aí vai dar efeito esse bicho, invocar da escala, vai juntar os dois aqui pra fazer o Clear Wing, aí vai ativar skill, invocar, cagar um ODIs de fora do deck, tá? Caga um ODIs, vai dar efeito do bicho ali, transformar o ODIs em nível 1, vai juntar os dois aqui pra fazer um Crystal Wing, e é isso. Arpia, Crystal Wing e 2 cartas setadas, vamos lá. Começa dando a minha skill, voltando a Gyoko pro deck pra acionar uma tank. Vou ativar essa tank pra adicionar pra minha mão um Summon, e agora eu vou dar Special do Guan Yu da minha mão, tá? Ele nega o Guan Yu vai ser destruído, só que eu tenho um outro Guan Yu. E lembra que o efeito dele de Special não é uma vez por turno. Eu consigo ativar o efeito de novo e dar Special do Guan Yu. E aqui, como ele já ativou o efeito do Crystal Wing, eu vou lidar com a arpia dele. Show! Agora eu consigo dar aqui a minha
magia, que ele dá MST, sem problema. Vou dar normal summon do meu summon. Esse summon está protegido pelo efeito do Guan Yu, tá? Então se ele dá alguma coisa aqui que dê alvo, ele precisa dar alvo no meu Guan Yu antes de dar no summon. Efeito summon, vou enviar tank pro cemitério para adicionar o Zukong. Zukong efeito, quando foi adicionado pelo efeito de uma carta Guerreiros Antigos, entra por Special. E como eu ativo o efeito de monstro Guerreiros Antigos, eu consigo dar o efeito do meu summon e voltar uma carta do meu oponente pra mão, tá? Vou voltar aqui o Crystal Wing dele. E aqui, ele se rendeu, porque não tinha mais o que fazer. Ele tinha uma setada ali, mas provavelmente o meu summon, o meu Guan Yu tava protegendo os meus outros monstros de alvo, não tinha muito o que ele fazer. Ele se rendeu. Vitória, passando através das interações do oponente. Vamos lá. Último replay aqui, contra um Live Twin, se eu não me engano. Esse aqui foi um duelo mais pegado, tá? Talvez não tenha tomado as melhores decisões. Fui primeiro, 6 vitórias seguidas, essa aqui foi a 7ª. Vamos lá. Então foi essa. Vou começar dando normal summon do meu summon, descartando o outro summon da minha mão pra acionar o Zukong. Zukong efeito, se invoca por invocação especial. Vou juntar os dois aqui pra fazer o Senhor Dragão. Senhor Dragão efeito, vou adicionar o Lu Feng pra mão. E o Lu Feng entra por Special, tá? Aqui eu não passei com o campo mais sorte. Com a mão que eu vi, não deu pra passar com o campo lá com esses dois monstros e os Zukong, com o Negate e a Magia Armadilha. Só que esse campo aqui ainda é um campo respeitável, porque é um bounce e Só que esse campo aqui ainda é um campo respeitável, porque são duas interações, né? Então vamos lá. Ele começa jogando aqui de Live Twin. Aí invoca esse bicho, eu já dou o efeito aqui. Talvez ele tenha sido um pouco precoce nos efeitos aqui, tá? Porque ele conseguiu jogar bem ao redor. Ele tinha as cartas certas, né? Ele tinha justamente a Execute. Se eu tivesse provocado, por exemplo, a Lila, essa Execute eu não conseguiria entrar em Special, tá? Então, enfim. Eu volto essa Execute pra mão. A outra, na verdade, né? Só que ele já tinha a Senha Secreta. Vou adicionar aqui a Contínua. Vai ativar a Contínua. A Contínua vai adicionar a Travessa. Acho que não mudaria nada, na verdade, né? Que se eu matar outra, ele ativa e busca outra, né? Na verdade, acho que não mudaria absolutamente nada, mas vamos lá. Ele dá Special desse bicho. Aí junta os dois aqui pra fazer o Link. Link efeito, invoca o bicho do cemitério. Junta os dois aqui pra fazer o Link Lila. Aí efeito Link Lila, invoca esse bicho aqui. Compra uma carta. Dá skill, aumenta 2.000 pontos de vida. Junta os dois aqui pra fazer uma skill. E passou assim, tá? Acertou uma carta, acertou outra carta. Ativou essa prisão celestial aqui da mão. Aí eu não consigo destruir essas cartas aqui. Sem problema, nem destruir mesmo. Vamos lá, meu turno. Compra aqui uma minha magia contínua. Vou ativar ela pra invocar o Guan Yu da minha mão. E agora ele dá, que vai acabar trigando os efeitos das magias contínuas, né? Sem problema. Ele dá efeito aqui da Execute. Eu ativo o efeito aqui do meu Lu Feng pra pocar a Execute. E quando essa Lila entrasse, não ter a Execute no campo pra destruir carta minha. Só que ele ativa aqui um buraco de corrente, mano. Vai se fuder, mano. Quando seu oponente tiver um efeito de monstro, em resposta à ativação de um card ou efeito seu, em resposta à ativação de um card ou efeito, negue o efeito do oponente. E depois seu oponente pode banir um card da mão ou do deck dele com o mesmo nome original que o card negado. Se ele não fizer, você pode banir um card aleatório da mão dele. Sorte minha que eu não tinha nenhum card na minha mão, né? Enfim, ele negou o efeito aqui do meu Lu Feng. A Lila vai entrar, a Lila vai papocar uma carta, só que aqui o meu Guan Yu tá protegendo meus monstros, né? Então ele vai acabar papocando aqui o meu Guan Yu. Sem problema, vou pra fase de batalha, vou bater aqui com o Lu Feng nos bichos dele. Ele dá a magia pra trocar os controles, né? Só que aqui eu ativo o efeito do meu Senhor Dragão, enviando a minha magia pro cemitério e voltando o bicho que ele deu alvo pelo efeito da trap, né? Volto ela pro deck. A carta ali entra, pelo efeito dela vai setar um poste da avariça do deck. Vou bater aqui, campo do cara limpo. E eu tenho duas interações ainda, né? Ele dá aqui a poste da avariça, vai embaralhar as cartas pra comprar duas cartas. Jogadinha interessante, tá? Comprou duas cartas, vai dar normal summon aqui da Lila, vai invocar Execute, eu papoco a Lila dele com o meu Lu Feng, ele ativa aqui a Senha Secreta, adiciona a magia rápida do deck pra monta, vai ativar a magia rápida, descartando uma carta pra invocar um Execute do deck, eu dou efeito do Senhor dos Dragões, enviando o próprio Senhor Dragão pro cemitério pra votar a Lila pra monta, e ele seta uma carta e passa, eu ainda tenho um Lu Feng no meu campo, vou ativar o efeito do Lu Feng, eu dou special de outro Lu Feng, tá? Agora eu tô com dois Lu Fengs na mão, e eu consigo ativar os dois efeitos dele, tá? Efeito do Lu Feng, papoco o bicho dele, vou tentar bater ele da gota proibida, consegue segurar aqui o dano pra ele não morrer, né? Que eu tenho letal. É no turno dele, ele tenta jogar ali, no som da Lila, invoca Execute, só que eu ainda tenho aqui os dois Lu Fengs, eu limpo o campo do cara, ele não consegue fazer nada, o turno passa, eu volto e finalizo, tá? Duelinho mais demorado, que foi grindado, mas o deck conseguiu sobreviver ao Live Twin, e é isso, vitória. Vamos para as considerações finais. E as considerações finais é que o Guerreiros Antigos hoje é um deck muito bom, mano. Muito bom mesmo. Os novos suportes foram excelentes para esse deck, tá? O Lu Feng deu uma camada de jogadas a mais, deu mais volume de jogo, deu um turno 1 mais forte pro deck, que era o que o deck precisava. E a magia contínua também é excelente porque ela dá mais volume de jogo pro deck, fazendo o deck ser menos dependente da normal summon do summon. E essa build aqui eu achei perfeita, tá? Porque ela tem um equilíbrio perfeito entre turno 1 e turno 2. Você consegue passar com facilidade com o seu campo máximo, que são as 3 interações, e você tem várias ferramentas aqui pro turno 2 que eu já falei, tá? Que é o caso do Guan Yu, é o caso aqui dessa magia contínua, das Gyuko. Então um deck bem completinho, que se não entrar no meta, com certeza vai ser ali um Rug muito forte. E que pra ranqueada você consegue pegar facilmente seu rei de jogos, tá? Bom, acho que é isso. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, mano. Se você gostou muito, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma novidade. E se você deixar o like, aparece o botão de hypar, você clica aí, que você me ajuda demais. É claro que o gente virar membro, você tem acesso ao grupo do WhatsApp, acesso a vídeos antecipados, além de me incentivar a continuar gravando vídeos. Bom, acho que é isso, tá? Fui, falei, até mais. Falou!